boa noite para você que nos assiste aí no YouTube, no Facebook, nos ouve aí na rádio. Seja bem-vindo a mais um Joinville Cast, um podcast voltado para você empreendedor, para que a gente possa aí se inteirar dos assuntos acerca do empreendedorismo na cidade de Joinville e região. Contigo, Lu. Oi, queria desejar boa noite a todo mundo e pedir para todo mundo nos seguir no Instagram, né, Joinville Cast, na Rádio TV Joinville Web. Aí seguir a Cami. É muito difícil, gente. É muito K, muito L, muitas coisas, assim. Mas procura lá na página que você vai achar. Sim. Meu Instagram é luanameyer.adv. E temos uma convidada especial hoje, a Areta. Ela é psicopedagoga. E queríamos agradecer primeiro aos nossos patrocinadores. Que temos patrocinadores hoje no Joinville Cast. Que é a Barney Refrigeração, a Meyer Advogados, a Afeto Psicopedagogia, é isso? Perfeito. E a Marielle Tamara, que é coach e treinadora empresarial. Pode se apresentar, Areta. Boa noite. Olá! Nossa, que honra, né? Diretamente, não sou Joelma, mas diretamente do Pará, né? Estou morando há 3 meses aqui em Joinville, essa terra promissora que me acolheu e tem acolhido. Agradeço as meninas, né, de uma forma muito agradável, muito generosa. E viemos hoje conversar um pouquinho sobre a psicopedagoga Areta, né, e o Espaço Afeto que estamos trazendo, né, para agregar, para trazer mais acolhimento para as famílias de inclusão de Joinville. Um espaço psicopedagógico com muita humanidade, né, com muita humanização, atendimento voltado para crianças de inclusão. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da trajetória, né, da professora Areta até a empresária Areta. Isso, porque nosso podcast é da ideia ao sucesso. Exatamente. Então, a gente quer saber tudo, da onde surgiu essa ideia de dar mentoria. Muito generosa. E viemos... Psicopedagoga. Gente, eu vim da educação, né? Sou formada em letras em inglês pela Universidade Federal do Pará e fui professora primeiro de idiomas, depois, como todo formador, né, de letras em inglês, a gente começa numa escola de idiomas, num curso de idiomas. Nesse curso de idiomas, eu rapidamente já fiz a primeira transição de carreira, virei coordenadora. Depois de 3 anos, virei coordenadora. Fui coordenadora por quase 6, 7 anos nessa instituição. Uau. Lá foi onde eu descobri que eu estava com saudade da sala de aula e tive meu primeiro, eu não digo que foi um burnout, mas naquela época a gente chamava, foi um estresse muito grande de acúmulo de funções, mas sou muito grata àquele momento, porque tudo que eu aprendi, muita coisa de marketing, de gestão, questões administrativas, né, dentro da área da educação, eu aprendi lá. Mas saí e fiquei 6 meses assim, navegando, porque eu não me preparei para essa primeira transição. Né? Então, fui para uma escola bilíngue e comecei do zero lá. Quando a gente fala do zero na educação, é porque eu já tinha quase 10 anos, né, como educadora. E quando eu entrei no contexto bilíngue de escola regular, né, era totalmente de um curso livre de inglês diferente. Então, eu me preparei, passei ali quase 8 anos como professora bilíngue no chão da sala de aula, com crianças do ensino infantil, Jardim 1, Jardim 2, primeiro e segundo ano. Fui convidada a ser coordenadora de novo, não aceitei, não queria mais, não era a proposta que eu queria continuar com as minhas crianças. E eu recebi uma criança fantástica, assim, logo depois da pandemia, uma criança que era até a nível de esporte 3. Não falava, não andava, tinha uma dificuldade de socializar, de se comunicar muito grande, só andava no colo da monitora. E ali eu comecei a estudar sobre inclusão, né, porque eu tinha um desafio de fazer aquela criança aprender. E eu dava aula de inglês numa escola bilíngue. Então, imaginem o desafio. Tinha uma psicóloga fantástica que me orientou, mas, novamente, a inquietação veio. Né? Eu sou muito inquieta, sou TDAH também, então eu tenho uma inquietude, sempre estou estudando, buscando novos caminhos. E aí foi quando essa psicóloga chegou para mim e disse assim, nossa, Areta, por que tu não faz psicopedagogia? Na época, eu do bilinguismo, né, só falando inglês o dia todo, virei para ela e disse assim, o que é isso? Psico o quê? Esse nome estranho, que ninguém entende? Ela disse, não, psicopedagogia, uma terapia para crianças de inclusão, tu tem um olhar legal. E aí foi quando eu decidi estudar psicopedagogia. Já que eu gostava de estudar, eu digo, bom, eu vou aprender, eu vou adquirir conhecimento, né, e depois eu vejo o que eu faço. E, paralelo a isso, eu estava tirando uma certificação internacional de professora bilíngue, mas eu era consciente que eu ia me tornar uma grande professora bilíngue. Não era a psicopedagogia era para complementar a minha atuação em sala de aula.
até que veio a pandemia, né? E aí eu comecei a enxergar que a área que eu estava atuando do bilinguismo estava tendo um inchaço muito grande, tinha um boom dentro da cidade, todo mundo queria ser professor bilíngue, estava todo mundo saindo dos cursos de idioma e virando professor bilíngue. Então, eu sempre tive um olhar um pouquinho à frente. Eu disse, gente, daqui a uns 5 anos vai estar inchado esse mercado. Vai estar inchado de profissionais. Eu sou boa, mas eu não quero ficar nesse negócio, não. Então, concorrendo. Não né? quero. Vou procurar outro desafio. Então, o que eu fiz? Aproveitei que estava finalizando psicopedagogia, eu disse, começar a atender. Só que, como todo educador, né, a gente não tem nenhum ensino sobre como é que aluga um espaço, né? A expertise, a orientação. Não conhecia ninguém que já trabalhava com isso, era algo muito novo para mim. Não tinha uma rede de apoio de colegas psicopedagogos, não tinha nada disso. Gestão Nada. E empreendedorismo, né? Nada. Hoje em dia já se fala dessa grade. Isso. Há 10 anos atrás, a gente não tinha grade curricular empreendedorismo na faculdade. Não. E no curso de letras, eu tive que continuar não tendo. Nos cursos de educação, Mas não você sabe tem. que até nos cursos que tem a grade curricular empreendedorismo, ainda assim, o assunto que é falado não tem nada a ver com o dia a dia, né? Como gerir. Só está dizendo o que para que serve e como que está hoje. Não, gente, eu assistia, né, aquelas lives de dores de empreendedores. Eu dizia, gente, esse negócio é exagero. Não é exagero, não. Porque, principalmente na psicopedagogia, é muito difícil você encontrar uma psicopedagoga sozinha empreendendo num espaço clínico, que vire uma clínica, que tenha um CNPJ ali registrado. Primeiro, porque o nosso primeiro obstáculo a gente ainda não está regulamentado. Então, está lá ainda no Senado, numa luta de anos, ainda não foi regulamentado. Então, isso é o primeiro entrave. Então, eu vou mergulhar numa profissão que não está nem regulamentada ainda? Vou largar todo o meu conhecimento prévio ali de quase 20 anos em sala de aula. Na verdade, eu fiquei 20 anos em sala de aula. Então, foi quando eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, vai ser meu hobby psicopedagogia. Eu vou atender de vez em quando, só para não perder o conhecimento, né? E aí que eu comecei a ter os problemas, porque não tinha ninguém para me auxiliar, eu não sabia o que fazer, então eu encontrei uma sala que era na frente do prédio da escola que eu trabalhava. Aí eu disse, perfeito, eu saio da escola, troco de roupa, boto um jalequinho e vou para lá. Aí veio o primeiro autossabotagem, né? Uma professora botar um jaleco. Isso existe, tá, gente? O peso de um jaleco para a educação, ele é muito grande. Porque o professor, ele é acostumado ao quê? A estar no chão da sala de aula. Né? A estar com as unhas sujas de tinta, principalmente o professor do ensino infantil, né? Estar com a blusa sempre com um pinguinho de tinta aqui, não é verdade? É chegar em casa cheio de desenho. Com isso. Então, assim, o peso de colocar um jaleco traz uma formalidade, traz uma responsabilidade, te traz da segurança que você tem de uma sala de aula onde você controla tudo para um ambiente de saúde, né? Que você ainda não domina totalmente. Então, eu busquei uma mentoria de uma professora, que era excelente, a professora Márcia, era uma neuropsicóloga fantástica, me orientou muito no começo, mas não falou da gestão, me falava de raciocínio clínico, né? Como lidar com certas situações, como formular o meu documento, mas não em como gerir tudo aquilo. Então, logo que eu saí, o que eu fazia? Tudo que eu ganhava, eu gastava, igual na minha CLT. Né? Porque na CLT a gente recebe o salário, o que a gente faz? Quando a gente não tem uma educação financeira, eu vou receber, gasto que no outro mês cai de novo. E na terapia eu fiz igual, eu recebia, né? Eu tinha 3 crianças, recebia, o que eu fazia? Gastava, mas no outro mês nem sempre tinha outra criança para avaliar. Sim. Mas como era meu hobby, não estava me incomodando. Mas o meu primeiro erro, que eu digo, gente, cuidado, não façam. Eu peguei uma sala para sublocar de boca. O que é de boca? Sem assinar contrato. Cheguei lá, o rapaz disse, a gente subloca por hora, sem problema algum, e você paga um valor X, liga para cá, avisa quando você vier, a gente disponibiliza a sala e você atende. A sala toda arrumadinha, eu disse, fantástico, fechou. Atendi 2 meses nessa sala. O que aconteceu depois de 2 meses? O que vocês acham? Eu não tinha contrato. Colocaram outra pessoa lá. Ele me ligou, assim, umas 6 horas da tarde, num dia eu estava saindo da escola. Ele disse, dona Areta, eu digo, oi,
Ele disse, você dá uma passada amanhã, sábado, aqui no espaço? Aí eu disse, mas eu não tenho atendimento amanhã. E eu tinha um armáriozinho que eu deixava as coisas lá, que tinha a chave. Ele, não, é porque o dono precisou tirar suas coisas de dentro da sala, porque ele alugou a sala mensal agora. Aí eu fiquei sem chão. Eu tinha criança para atender, né? Mas eu não tinha contrato, o que eu ia fazer? Aí eu chamei, na época, o meu esposo atual, né, era meu namorado, eu disse, gente, bora lá. Aí ele, como que tu não fez um contrato? Eu disse, não fiz um contrato, sem orientação. Eu só fui lá, né, não conhecia ninguém da família que tivesse tido um consultório, uma clínica, enfim. Cheguei lá, minhas coisas estavam numa caixinha e eu saí tão arrasada, gente. Eu acho que foi o primeiro tapão que eu levei, assim, do empreendedorismo, aquela coisa da total falta de experiência. Eu fui só com amor e esqueci do preparo, né? Frustração, porque né? a gente acha que empreender é só meter a cara e não é, gente. Tem que ter a boa vontade? Tem que ter a visão? Tem que botar as manguinhas enroladas? Tem, mas você tem que se preparar. Sim. Se preparar. Tem que estar preparado, gente. Financeiramente, emocionalmente, e eu não tinha nada disso. Como eu não tinha largado a escola, eu ainda estava lá dentro da escola, mas eu fiquei frustrada emocionalmente, porque eu tinha construído, sabe quando você constrói uma historinha? Tinha tirado já foto no lugar. E aí eu disse, para onde eu vou? Porque Belém não tinha, na época, né, quase 6 anos atrás, não tinha muitas salas de sublocação por hora. Né, para atendimento. Quando a gente encontrava, era atendimento médico. Não tinha um espaço para te botar um tatame para uma criança sentar no chão, para botar uma mesinha infantil. E eu fiquei desesperada. Aí uma colega minha, que era psicopedagoga, a única que eu tinha como referência, que tinha um espaço, né, dela, não era como pessoa jurídica, era como pessoa física, que ela tinha esse espaço. Ela disse, olha, eu tenho uma sala que está meio vaga, mas a sala só tem uma mesa e 3 cadeiras, 2 para atender e uma aqui. Aí eu... Tá. Aí tinha um tatame também. Aí eu disse, tá, né? Não tem opção, eu vou para lá. E aí ela me cobrava um valor. E aí o que eu fiz de novo? Não tinha contrato de novo. Gente, eu não tinha conectado as coisas ainda. Eu ia só, quero fazer. Não aprendeu com erro. Eu estava só no amor ainda. Não, eu quero atender aquelas crianças. Ia com a malinha, sacola cheia de brinquedos, cheia de recursos, cheia de teste andando. E aí, lá, eu comecei, eu consegui consolidar um pouquinho mais. Eu fiquei 4. Quando estava virando para o 5º mês, já estava com 5 crianças atendendo. O que aconteceu? O que vocês acham? Te tiraram de novo. Ela pediu para me sair da sala. E ela virou e disse, minha mãe está doente, não tenho como ficar vindo aqui, liberar a sala para ti, não tenho. E, tipo, ela me falou num dia... Na outra semana, minha agenda tinha 5 crianças para atender. Então, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou falar para esses pais? Aí, tu quebra a tua credibilidade, né? Tu mostra a tua inexperiência, que é horrível, mas que a gente tem que falar a verdade, né? Dizer, olha, infelizmente, aconteceu um problema. E aí, foi quando, na época, o meu esposo, que era meu namorado, disse assim, tá na hora de tu acabar com esse negócio de ficar pingando no espaço dos outros e alugar uma sala tua. Aí eu disse, mas eu não vou conseguir bancar uma sala minha ainda, eu ainda tenho a escola. Aí ele disse, começa a sair, tu não já está meio já desmotivada da escola? Começa a sair um pouquinho de lá e vai migrando. Ele falou só isso para mim. Aí eu disse, eu não tenho nem tempo para procurar, porque eu estava de manhã, de tarde na escola, e quando eu saía nos horários livres, eu ia atender. Eu disse, eu não tenho nem tempo para procurar isso. Ele, eu vou procurar para ti. E aí ele encontrou uma sala que era próximo da escola que eu trabalhava e da minha casa, na época que eu morava sozinha. E era uma sala, gente, eram 10 metros quadrados. É isso que a gente diz. Para começar, a gente não vai começar num prédio de 3 andares. Não. A gente tem que ter o pé no chão de gastos, né, de investimento. A gente não tem que esperar ter um dinheiro para comprar um prédio, né, para ter uma sala enorme. Não, eu comecei com 10 metros quadrados, com uma janelinha pequenininha, assim, que não dava para nada. E era aquela sala. E aí eu virei para o meu esposo e ele disse assim, e agora? Eu disse, não tenho nada, não tenho mesa, não tenho cadeira, porque eu sublocava, então era tudo de todo mundo. E eu não tinha caixa, eu não me preparei para isso. E eu tinha 1 mês para montar aquela sala. Eu digo que eu aprendi a montar sala de atendimento clínico de forma expressa. Hoje em dia eu monto assim, pisquei o olho, a gente consegue montar. E eu peguei e fui, né?
Começamos, compra ali uma mesinha, compra 2 cadeiras ali naquele site da internet, né? Você compra as 2 cadeiras. Comecei a olhar e decorar devagarzinho, mas muito ainda pequenininho, né? Tudo muito primário. Aí comprei uma cafeteira, fiz um cantinho de café para os pais. Então, fui transformando de um jeito acolhedor, mas ainda como pessoa física. A porta era Areta Belize, psicopedagoga. Aí veio o meu primeiro problema, que não foi o problema da sala, porque naquela sala eu consegui ficar quase 1 ano. Foi um problema dos pais começarem a pedir o quê? Recibo. Os pais do outro ano que eu tinha pedido começaram a dizer: Areta, eu quero deduzir no imposto de renda, dá recibo? Gente, eu não tinha controle de nada. Eu não tinha nada anotado. Eu não sabia como fazer, juro para vocês, eu não sabia fazer um recibo de atendimento clínico. Assim. Eu não tinha contador, porque tudo que entrava era o quê? Era igual eu fazia com o meu salário. Era, tipo, formalizado, CNPJ? Nada, não tinha nada. Era pessoa física. Pessoa física. Porque a gente não é regularizado, né? A psicopedagogia não é regularizada. Então, eu tinha um MEI que eu utilizava. E detalhe, um MEI que, para te ver como são os planos de Deus, né? Esse MEI eu abri gente, em 2002, do nada, nunca tinha imaginado ser psicopedagoga, ter meu espaço. Esse MEI eu abri porque eu era de uma igreja e eu queria doar Bíblias. Quando eu encontrava as pessoas, eu trabalhava com evangelismo e tal, e eu fui missionária e queria doar Bíblias. E aí eu descobri que quando a gente fazia um MEI, a gente tinha desconto na compra de caixa de Bíblia. E aí, olha a desorientada, né? Fui lá e fiz na internet. É fácil fazer um MEI. Fiz um MEI, não tinha noção que tinha que ficar pagando aquele negócio para sempre. Sim. Caramba. E passei anos sem saber que aquele negócio estava ativo. E aí, quando eu cheguei, chamei um contador, que era amigo do meu atual esposo, e disse para ele disse: tu não tem controle de nada? Eu disse: não tenho controle de nada, eu tinha que ter. Ninguém me falou que eu tinha que controlar. E ele: não, tu tem que ter anotado, tu tem que ter um caixa, tu tem que ter um fluxo de caixa. Fluxo de caixa? Fluxo do quê? Eu não tinha nem meu. Quem é que tem, gente? Um fluxo de caixa da sua casa? É muito difícil, a gente não aprende isso. A gente aprende maravilhosa. Eu entrego fluxo de caixa. Entendeu? O que acontece? O que a gente aprende? A gente aprende que você ganha teu salário, você paga tuas contas, o que sobra, você guarda para uma viagem, alguma coisa, ou então você gasta tudo e espera o outro mês. Às vezes nem aprende isso, tá? Não aprende nada. É. A pessoa vai assim, primeiro emprego não é... Quando ele virou, eu vi a cara dele de horrorizado, ele disse assim: mano, como é que tu vai fazer recibo desse povo inteiro? Eu já tinha atendido assim umas 15 crianças, e aí ele disse: tem que fazer recibo de todo mundo. Eu não tinha controle, eu não sabia quantas vezes. Aí eu comecei a mandar para os pais, dizendo: por favor, vocês mandam o comprovante. Não era Pix ainda nessa época, não era Pix. Então eu dizia: manda o comprovante de pagamento retroativo que eu vou fazer os recibos. Gente, eu tive que contratar a secretária de uma amiga. Obrigada, Maíra. Ela me emprestou a secretária dela, que ela tem um curso de inglês, tinha uma secretária, e eu cheguei desesperada. E essa secretária levou essa demanda e fez todos esses recibos. Então, o que a gente aprende? Que antes de começar qualquer coisa, a gente tem que investigar o que você precisa de estrutura, que não é só a cadeira, a mesa. Tem um por trás administrativo, um organizacional, que eu não tinha ideia. Eu achava que era só pegar as crianças, atender, dar para a mãe, fazer o menino ler, escrever, fazer relatório e acabou. E quando, depois de 1 ano, os pais começaram a bater na minha porta e dizer: cadê recibo? Eu quero fazer dedução de imposto de renda. Sim. E detalhe, eu fazia recibo errado. Gente, era confuso demais. Mas aí eu aprendi. Esses pais voltaram a te procurar por conta de recibos errados? Não, porque já procuraram, bravos. Eu tive um pai que ficou muito bravo comigo, só me chamou de burra, gente, é sério. Uau. Como você não sabe? Eu disse: eu não sabia, senhor. Me desculpe, realmente, eu nunca trabalhei emitindo recibo, professora. Nunca emiti um recibo, né? Senhor, me desculpe. E aí eu fiquei arrasada. E aí eu disse: não, eu tenho que me preparar. E aí eu entrei, comecei a fazer uns cursos online de gestão financeira, só que nunca achava nada voltado para a clínica, né? Atendimento terapêutico. Vamos lá. Sempre era para advogado, né? Para um outro ramo. Mas aí o que eu fazia? Eu vou adaptar para o meu.
né? Então, aprendi a fazer fluxo de caixa. Hoje em dia, eu tenho na minha casa fluxo de caixa, tá? Muito bom. Aprendi com os erros. Fluxo de caixa, toda uma organização de investimento, de tudo. Quanto pode, quanto não pode. Tem caixa em Belém e tudo mais. Então, tem uma organização mensal. Quem tem nota fiscal, quem não tem, enfim. Mas tem um contador fantástico também que me orienta muito. Troquei de contador, o outro contador fez umas berrações, gente. Aí tu pegou o primeiro contador, tu sabe como o contador trabalha? Não sabe. Tu vai acreditar no que o contador tá te falando. Pois o contador fez um monte de bronca, gente. Mentira. Aí eu fui descobrir quando um pai chegou e disse, não, mas essas notas estão erradas, tem coisa errada. Aí eu, Jesus me acode. E aí eu fui atrás de um outro contador, né? Descobri que ele me cobrava muito mais alto um valor. Descobri que... Nossa, porque, imagina, primeira viagem, eu nunca tinha tido contador na vida. O homem virou e disse assim, é tanto, esse valor é X para eu te ajudar. Cara, é por isso que a gente sempre fala da importância do empreendedor quando começa o seu negócio. É importante, sim, delegar? Lógico, porque você vai ficar, né, cuidando da parte estratégica, atendendo, dependendo do seu, né, da sua área de atuação. Mas nunca fique à mercê de outros profissionais, seja de marketing, seja de finanças, seja de contabilidade. Entenda, pelo menos, sem uma macrovisão. Entenda o básico, para que você não seja enrolado. Porque para alguém que não conhece nada e entra nesse mundo do empreendedorismo, se encontra um espertinho que percebe que você não manja do negócio, ele vai subir em cima de ti, entendeu? E além disso, ainda complemento a tua fala, acho que a gente tem que ter uma rede de auxílio para pedir socorro. Sim. Gente, como é? Alguém tem contador? E eu não tinha para quem recorrer, contador que eu não conhecia. Porque eu não conhecia, entendeu? Outras profissionais que estavam, né, empreendendo. Eu não era da área da psicopedagogia, eu era uma professora bilíngue. Então, assim, eu não tinha conhecimento mesmo, zero. Então, eu disse, quer saber? Eu vou começar a estudar esse negócio, porque eu não vou mais passar vergonha, não vou querer pai nenhum já me chamando de burra, porque eu não sei fazer um recibo. Então, comecei a fazer curso, fluxo de caixa, comecei a organizar a casa. Quando eu estava fazendo 1 ano lá no espaço, naquela salinha de 10 metros quadrados, o dono bateu na porta. O que ele falou, gente? Te mandou embora. Gente, ele me deu 1 semana para sair da sala. Eu não tinha um contrato. Porque eu estava tão desesperada atrás de uma sala e eu achei ele tão correto que eu não fui atrás. Sabe aquele desespero que quando tu vê, eu não tinha uma sala. Eu emitia recibo para ele, porque depois que eu aprendi a fazer recibo, eu queria dar recibo para todo mundo. Tudo que eu fazia. Eu dava recibo do aluguel que eu pagava, eu dava recibo para a menina que ia limpar, eu dava recibo para tudo. Então, o que aconteceu? Foi um terceiro balde de água fria que, assim, sabe aqueles tapas recorrentes que tu diz assim, gente, e agora? E eu já estava com um volume de crianças, 12 crianças atendendo. E eu cheguei na escola e disse assim, eu vou agora só ficar com a psicopedagogia, eu vou sair da escola. E todo mundo não acreditando. Como assim, Areta? Como assim? Eu disse, não, eu quero agora mergulhar nesse negócio de fato. Eu estou apaixonada, porque cada criança é única, cada família é única, cada caso é único, né? Diferente da escola que você pega aquela turminha com aquelas crianças o ano inteiro, aquela mesma turminha, né? Eu queria coisas novas. Então, a psicopedagogia proporciona isso. Casos novos, famílias novas, cada criança é uma... são 3 TDAHs, mas cada um vai apresentar de uma forma diferente, porque a cultura da família é diferente. Então, o meu esposo virou para mim e disse assim, mãe, tem que fazer alguma coisa. Aí o contador, que estava comigo, virou e disse assim, vamos abrir CNPJ? Bora? Tu não quer fazer um negócio diferente? Aí eu virei para ele e disse, não, mas me explica, porque o que vai mudar? Né? Aí ele disse, tu vai pagar imposto. E aí vem o medo de todo empreendedor, que é o quê? É o volume do imposto, gente. Porque a gente não tem noção, a gente só recebe, né? Quando a gente é pessoa física, recebe, no final faz aquele pagamento do imposto de renda, né? Faz um valorzinho ali. E, não são todos os pais que pedem recibo, na época pediam, então não tinha sentido no bolso. Aí a primeira pancada foi quando ele disse, vamos abrir a empresa. Eu, bora. Ele pensa no nome. Nossa, gente, isso é muito sério, né? Pensar no nome da nossa marca. Porque é para sempre, né? Exatamente. É algo que você tem que amar, que você tem que identificar, que transmite o seu valor, que transmite o que atinja aquele teu objetivo. E foi o meu primeiro desafio, foi esse.
pensar no nome. E aí o que vinha na minha cabeça? Palavras em inglês, né? Aí eu dizia, nossa, mas eu não vou atender público que talvez fale inglês, então talvez seja uma palavra que as pessoas não consigam compreender, que as pessoas não consigam lembrar, que não associam, ou até mesmo que não lembrem. Então, vou botar um nome muito complexo, né? Então, eu tinha já assistido alguns vídeos de marketing falando sobre marcas e tal. E aí, quando veio Afeto, né? Que, para mim, eu acho que é o que mais impacta. Porque quando você recebe uma criança ou uma família de inclusão, a primeira coisa que você tem que ter é empatia e afeto. Com certeza. Né? Para receber essa família, para acolher, para ouvir. Você tem que ter afeto para ouvir aquela história. Que não é uma história simples, não é uma história... Eles não vêm te contar coisas boas. Quando eles vêm nos procurar, eles não vêm nos procurar porque eles têm coisas boas para contar. Eles vêm contar problemas, dificuldades, né? Frustrações, medos, inseguranças sobre o futuro do filho deles. Sim. Né? Mas então, tu sentiu... Desculpa te... Não, sim. Porque você trabalhava até então com crianças, sim, correto? Sempre. Aí agora, nesse momento que você abriu sua empresa, você trabalha com as crianças, só que... E os pais também. Exatamente. Como é que foi esse desafio para você estar atendendo também adultos? Que é muito difícil. Por quê? Porque quando você é professor, você tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não deve falar porque você é só o professor e não é, né, não te compete. Falar sobre a forma que a mãe cuida da criança, né? Entrar mais a fundo na intimidade daquela família para entender talvez um comportamento, né? Ali eu digo que ficar instigando, né, para descobrir certas situações que vão gerar um encadeamento e um raciocínio clínico para a gente, não é fácil, porque a gente, como professor, tem muito na cabeça que é até aqui a porta da sala de aula. Daqui para cá eu não posso invadir o espaço dessa família. Eu não posso entrar nesse lugar que é tão privado da família. Aí o ideal é só orientar, né? Exatamente. Só que o professor faz isso. A gente, quando eu era coordenadora, eu dizia, gente, manda bomba pra gente. Vocês têm que estar ótimos com a família. Sim. Vocês não podem causar desconforto, vocês não podem ter atritos com a família. A família tem que te amar. Tu vai toda manhã encontrar aquela mãe, aquele pai. Tu já imaginou tu criar um atrito e ter que todo dia conviver com aquela situação delicada? Então, a gente sempre dizia, não se metam em confusão. Manda para a coordenação, manda para o psicólogo, manda para o psicopedagogo. Então, quando você vira o psicopedagogo, o terapeuta, você tem que saber se posicionar, você tem que saber falar e ouvir, mas de uma forma muito afetuosa, muito respeitosa, né? Sem pontuar de forma dolorosa, né? Sem criticar. É literalmente mostrar para aquela família que a tua escuta é uma escuta de preocupação. Agora, aqui tu vai modular, porque quando a gente está dentro do atendimento clínico, a gente tem uma postura com a criança. Quando você fecha a porta, né, e passa para falar com os pais, você incorpora um outro comportamento, uma outra postura, um outro tom de voz, uma outra postura corporal. Quando você está lá dentro com a criança, você fala mais, né? Você se expressa mais, você está sentado no chão. Quando você fechou a porta, vai entregar essa criança na terapia, a tua postura tem que mudar. Para transmitir respeito, para transmitir, né, credibilidade, autoridade com o que você vai falar. Que é diferente de ser professor. Né? É totalmente diferente. E isso ninguém ensina. Com certeza. Né? Isso ninguém ensina a gente. Então, paralelo às dificuldades de se organizar financeiramente dentro de uma gestão, né, de uma empresa, que estava virando uma empresa, quando eu soube o valor que era para abrir uma empresa, aí vem os primeiros, né? Meu Deus, todo esse dinheiro para abrir uma empresa. Ah, mas eu quero colocar mais isso aqui, olha, mais isso aqui, pagar mais isso aqui. Meu Deus do céu! Eu quero mudar o endereço. Vai mudar o endereço, tu vai pagar. Sim. E tudo tu paga. E, assim, é um volume. Eu estava com uma colega que também é empreendedora, né? Tem uma empresa em Belém. Ela disse, Areta, tem hora que eu não aguento que a gente vai sendo engolido pelos impostos, que as cobranças vêm, é um negócio muito grande. Então, se você não tem uma excelente, né, gestão administrativa atrás de você, lá, quando fecha as portas, os pais e as famílias vão embora, e quando você senta na frente do computador, você não vai conseguir crescer.
E eu acredito que esse seja o motivo da grande maioria dos psicopedagogos estarem dentro de clínicas atuando apenas como terapeutas e não sendo os donos. É porque existem poucos mesmo. Eu mesmo não conheço. É desafiador. Quando eu cheguei para uma amiga e disse assim, eu vou abrir CNPJ porque eu quero ter um diferencial, que é o primeiro diferencial eu quero dar uma nota fiscal para esse pai deduzir no imposto de renda e mostrar que ele está fazendo uma terapia. Ele não é uma aulinha particular, não é nada disso. Eu acho que o primeiro impacto da credibilidade é esse. Você fazer o correto. Sim. O que é o correto de toda empresa? Imposto, pagar imposto. É o correto. Então, eu não queria ficar à mercê entendeu, de tudo isso. Então, eu queria mostrar a credibilidade desde esse momento. Todo pai que entrava, eu dizia como se fosse um prêmio. Nós emitimos nota fiscal, nós temos CNPJ. Gente, a primeira vez que imprimiram, né, que o contador manda o nome da empresa, eu fiz um negócio grandão. Aí ele virou, não é desse tamanho, é um negócio pequeno. Eu disse, poxa, eu queria botar um banner, né, porque eu sei que foi sofrido. Emoldurar na parede. Nossa, só a gente que... Gente, vocês não têm noção do que é. Eu não venho de uma família de empresários. Né? Então, é muito doloroso, é solitário. O trabalho do empresário e na educação, ele é solitário. É verdade. Tem que ter coragem todo dia para acordar e dizer assim, daqui a pouco vai vencer os boletos do imposto. Né? E tenho que gerenciar o contador. E outra, nós que somos empreendedores, a gente tem que produzir para ter dinheiro, né? Exatamente. Diferente do CLT, que você faz o teu ali, dá teu horário, você vai embora e você dorme tranquilamente. É aquela história, né? Férias? Que isso? Férias? Né? Quando você é CLT, a garganta arranhou, você diz assim, não estou passando bem, né? Pode dar aquele atestado. Você não, terapeuta, eu digo que terapeuta não adoece. Deus está vendo. Deus sabe que a gente não pode adoecer. Tá com a garganta arranhando, toma um gengibre, toma um remedinho e vai atender. Trabalhar. É verdade. De todos os empreendedores, né? Nossa, não dá. A gente olha, né? Tipo, vou ficar em casa. Para quem que eu entrego? Não tem. E assim, eu fiquei muito tempo pilotando, isso é, atendendo ali de frente, né? Então, eu limpava a sala. Eu tinha uma pessoa que ia de 15 em 15 dias fazer o grosso, né? Fazer aquela limpeza do teto e tudo mais. Mas no diário, no dia a dia, era o glamour, né? O jaleco tá lindo, mas você tá ali limpando o chão, você tá lavando o banheiro todo dia, você tá recolhendo o lixo, você tá comprando os insumos, né? Você tá ali comprando copo plástico, você tá de... Eu treino as minhas meninas que estão lá na unidade do Espaço Afeto em Belém, eu digo para elas assim, gente, chegou, o primeiro lugar que a gente vai é no banheiro, para ver se tá tudo ok. Porque a gente trabalha com criança. Né? Então, o banheiro tem que estar cheirosinho, tem que estar limpinho, tem que ter papel higiênico, tem que ter os lencinhos umedecidos da criança. Depois a gente vai olhar, ver se tem copo, ver. Então, depois a gente vai para a sala do atendimento para ver. Porque esse outro lugar é vitrine. A tua sala, né? Quando o pai chega, o pai não fica na sala de atendimento. Quem fica na sala de atendimento é a criança. O pai fica na sala de espera. Então, quando você abre a porta, o pai tem que achar tudo lindo. É verdade. Ele tem que estar numa cadeira confortável esperando ali uma hora, né? Deixa eu te perguntar, você acabou falando que tem uma unidade da Afeto em Belém. Como é que aconteceu essa tua mudança para Joinville? Por que isso aconteceu? Gente. E quantas você tem aí espalhadas? Ai, quero muitas, já recebo. Bom, vou contar para vocês as loucuras. Não, é visão mesmo e é planejamento, não foi do dia para a noite, tá, gente? Depois daquela sala que durou 1 ano e o homem bateu lá na porta e disse, eu preciso que você saia, porque seu vizinho aqui vai expandir. E ele era venda de placa solar. E ele estava naquele boom de placa solar e ele simplesmente alugou o andar inteiro com todas as salas. E eu virei para ele e disse, tá, me dá 1 semana. 15 dias, ele disse, eu te dou 1 semana. Aí, 1 semana, gente, é sério, eu entrei no carro, meu esposo virou, na época, era meu noivo já, eu acho. Não, era ainda meu namorado. Aí ele virou e disse, o que foi? Eu disse, eu fui expulsa de novo, gente. É muita persistência, né? Eu fui expulsa a primeira vez, fui expulsa a segunda, fui expulsa a terceira, já era para eu ter desistido desse negócio, vocês não acham? Aí foi que veio a força.
E aí eu comecei a pesquisar sala de novo e não encontrava, os preços muito elevados, muito caros, né? Em Belém, aluguel de sala comercial é muito caro. E eu não queria mais estar naquele boca a boca. Eu queria um lugar que eu pudesse ter uma imobiliária, que eu pudesse ter um contrato, que eu não queria mais aquilo. Não queria mais, eu queria ter a certeza que eu não ia mais passar por aquela situação. Algo mais fixo, né? Algo fixo mesmo, que eu pudesse botar do meu jeitinho. E tinha um prédio em Belém que eu fiz um curso de certificação internacional, e toda vez que eu entrava nesse prédio, era um prédio lindo, novo em Belém, eu dizia assim, gente, um dia eu vou ter uma sala aqui. Sabe aquela coisa, você e Deus? Mas era um prédio muito grandioso, era um prédio muito caro, bem localizado. E aí o meu esposo mandou umas salas para eu ver, e numa dessas tinha uma sala crua. Quando eu digo crua, gente, só tinha piso, não tinha nem fiação elétrica. Crua, teto, não tem nada. Ele virou e disse, olha, tem essa sala, tá um valor legal, bora visitar? Aí quando eu olhei o prédio, eu disse, eu nem vou. Aí ele, bora visitar? Eu disse, eu não vou. Olha o prédio que é, mano, esse prédio caríssimo, não dá. E é um pulo muito grande, eu falei para ele. Ele, bora. Eu tinha acabado de sair da escola. Então, ainda não tinha, eu não peguei a rescisão de pronto. Eu estava só com o valor, né, que a gente recebe quando sai daqueles dias trabalhados. Eu não tinha pego ainda a rescisão. A minha rescisão ficou presa por 3 anos, porque eu pedi para pedir demissão. Não, então, o FGTS, né? Isso. A minha rescisão tá. era muito pequena, porque eu não quis cumprir os 30 dias. Eu pedi para sair mesmo. Então só saiu com o salário. Aí eu só saí com aquele valor que eu tinha trabalhado. E eu virei para ele e disse, tá maluca, eu tinha uma reserva, que eu já estava organizando, né? Mas não era para fazer uma obra, assim. Aí ele virou e disse, a gente já vai casar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender meu carro. Gente, ele vendeu o carro dele. Aí eu peguei parte do dinheiro do carro. Fui ver a sala. Quando eu cheguei lá, a moça me mostrou a sala. E eu, coitada, pequenina, olhava para a sala, só sonhava. Eu disse, gente, não dá, não vai dar. Aí eu virei para a moça e disse, moça, essa sala não tem nem fiação elétrica, moça, eu vou ter que comprar tudo de fiação elétrica, não tem nada. Aí ela virou e disse, eu vou ligar para o dono, eu vou pedir um descontão em 6 meses para ti. E ele deu. E esse desconto ficou muito mais do que 6 meses, ficou quase 1 ano. E ele depois não fez um reajuste absurdo, ele fez um reajuste mínimo. E eu passei quase 2 anos pagando um valor super barato na sala, comparado ao valor que ela valia. Fizemos em 30 dias a obra, montamos a clínica. Era uma sala de 33 metros quadrados, com sacada, com uma vista linda de Belém, no 21º andar. E lá a gente começou a Porta Afeto, o espaço afeto. Né, a minha irmã arquiteta, que mora em São Paulo, beijo, mana, te amo, projetou, né, a sala com todo carinho, ela lá e eu aqui mandava as medidas, o meu pai, engenheiro, pai, te amo, ia lá vistoriar a obra, né, e ar-condicionado, pensa que a gente tinha dinheiro para comprar ar-condicionado? Novo, zero? Não tinha. OLX, gente, era OLX. E orava para que não pifasse 1 mês o ar-condicionado. Mas, novamente, era o que dava, com responsabilidade, e deu certo. Carregava as placas de gesso dentro do carro para sair mais barato e mais rápido para chegar na obra. E hoje está funcionando lá nesse mesmo lugar? Não, saímos de lá e fomos para uma casa. Hoje em dia, em dezembro, dia 23 de dezembro, nós inauguramos na Umarizal, que é um bairro nobre de Belém, em collab com a Fono, uma Fono querida, a Fono Daniele, e junto com a terapeuta ocupacional Karina, nós nos unimos, nós 3, e estamos numa collab, numa casa arborizada, com jardim, com estacionamento gratuito para as famílias, num lugar super aconchegante. Estamos com a nossa sala lá de atendimento. Que legal. Né? E aí foi quando eu disse assim, mas eu quero mais. Aí você veio para cá. Eu queria estudar. Eu não queria abrir uma clínica aqui. Aí o que eu pensei? Eu vou fechar o afeto. Eu vou vir porque... Como é que eu vou fazer? Não tinha ninguém. Eu atuava com uma estagiária. E eu disse, como é que eu vou fazer? Gente, apareceu uma pessoa que era próxima de mim, uma psicopedagoga, que já tinha formação, várias formações, e nunca tinha atuado de frente, assim, como psicopedagoga. Beijo, Dani. E ela chegou e disse assim, me dá um estágio.
Aí eu olhei o currículo dela. Quando eu olhei o currículo, eu disse, Deus, será? Aí chamei ela. Se tu quer atender, eu vou começar a te treinar. Aí ela olhou, claro, quero, amanhã. Comecei a treinar ela. Aí eu disse, agora eu vou para Joinville, mas eu vou deixar um negócio. Aí chamei o contador. Eu disse, contador, bora lá. Dá para fazer? Aí ele, dá. Eu disse, tu acha que eu tô doida? Ele, não, dá para fazer sim, dá para fazer, dá para se planejar. Cheguei pro meu marido, o que tu acha? Ele, vai. Então, assim, ter pessoas que te apoiem, né? Lógico, não é apoiar numa loucura, é apoiar em algo que dá para ver que é possível se realizar. Mas você veio para o Joinville com o intuito de estudar, é isso? Eu queria vir para estudar, né? Para fazer mestrado, porque aqui tem maiores oportunidades. Enfim, uma amiga, a Andréa Ledo, que já mora aqui há mais tempo, disse, Areta, aqui tem Seara, traz a clínica para cá. Vem atender para cá. Eu disse, mas quando? Não conheço ninguém. Como assim? Ela, traz tua clínica, vai dar certo. E aí, o que Deus fez de novo? Eu estou numa sala, lá no Sabedorama, né, um local super acolhedor, né, que teve uma identificação muito grande, que transborda, né, sabedoria, né, com terapeutas legais também, tem psicólogos, neuropsicólogos. E lá, numa sala de 10 metros quadrados, novamente, estamos plantando a nossa sementinha agora em Joinville. A sala está montada, estruturada, com todos os recursos, pronta para receber as crianças. E aí, como eu não paro, eu, paralelo a isso, lancei anteontem a minha mentoria para psicopedagogos, que eu disse, gente, não dá para eu guardar só para mim. Eu tenho um monte de amiga legal, potente, que tem competência e que está escondida e que tem medo e que não sabe como começar. Eu acho que eu vou ajudar essas mulheres nessas dores. Tanto é que a mentoria é para psicopedagogas. Sim. Porque a maioria delas diz assim, Arita, eu quero começar, mas eu não sei como. É o medo que trava, né? Sim. Então, quando a gente tem alguém que diz assim, eu já passei por um montão de problema. Então, eu posso te ajudar, que eu tenho algumas soluções bem práticas. Uhum. Então, já fui convidada para abrir mais uma unidade em São Paulo. Estou indo para São Paulo daqui a alguns meses. Olha, calma, gente, calma. Mas não é carta fora do baralho. A gente tem que visionar, mas sempre com planejamento. Para estar aqui, montar a clínica aqui, foram 6 meses em Belém, se planejando, organizando a clínica de lá para ser pilotada longe de mim. Então, a gente tem reunião semanalmente, a equipe, eu faço visitas permanentes. Olha, mês passado eu estava lá, mês que vem eu estou novamente lá visitando, estando de olho, né? A gente tem que estar de olho no negócio. Teve gente até que disse, tu vendeu o afeto de Belém porque tu está em Joinville. Eu digo, não, gente, não vendi. Eu estou gerenciando à distância e estou sempre lá e estou na gestão ainda. A Dani atende, né? A Tati auxilia, a Tati futuramente já, eu acho que daqui a alguns meses ela já está começando a atender também. E a gente quer expandir cada vez mais. Essa é a ideia. Com certeza. E reverberar, né? Essa é a ideia. E o teu marido comprou a ideia e veio contigo para Joinville? Ele veio comigo, assim. Veio comigo, com mais os nossos 2 gatos. E eu acho que a área da educação, ela é carente disso. Ela é carente de mulheres que são do mesmo ramo e digam assim, bora junto, eu já passei por isso, bora lá. Eu te ajudo. Porque eu não tive ninguém como referência para dizer, olha, o caminho é esse aqui. Mas eu acho que sabe? É recente esse movimento de um ajudar o outro. De a gente não encarar as pessoas como concorrentes. Então, eles tinham medo da concorrência. Exato. A gente sentia essa tensão no empreendedorismo, né? O medo de perder espaço. Uhum. Gente, só que a gente cada um no seu nicho, fazendo o seu trabalho, né? Mesmo eu acho que seja o mesmo nicho. Eu indico, a nossa colegas. identidade é sempre... Eu indico. Eu tenho mães que procuravam, você atende adolescentes, 18, 19, não atendo, mas eu tenho uma colega, vá lá. Aí mandava mensagem, vá lá com ela, que ela atende. Não existe isso. Quer crescer, faça o seu trabalho. Tem espaço para todo mundo. Lá em Belém são 2,5 milhões de habitantes, então, gente, tem criança pra caramba. Sim. Entendeu? Então, a ideia é aqui em Joinville também plantar essa sementinha. E se tiverem psicopedagogas em Joinville que queiram, né? Areta, eu quero saber também, eu quero sair desse, né, de ficar escondida nesses atendimentos só em clínica de outras pessoas. Eu quero ter o meu espaço.
eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo. Porque tem gente que não tem, e tudo bem. Tem gente que gosta de chegar e tá tudo organizado e não se preocupar e terminou e ir para casa e ok, porque, gente, não tem descanso. Até porque não é para qualquer um. Tá? Não tem descanso, gente. A parte administrativa eu fazia à noite, quando chegava, final de semana, porque manhã e tarde era atendimento, né? E as vagas que a gente tinha era para fazer reunião, visitar a escola. A prioridade sempre é o atendimento, o acolhimento à família. A parte administrativa eu tirava um dia ou 2 à noite, à madrugada, tá? Falando muito seriamente, para sentar e fazer. Então, aí o meu esposo começou a me ajudar nessa parte administrativa também, absorvendo um pouco da demanda, porque agora, com Belém e Joinville, não vai dar mais. Então, a gente começa a não ter medo de ter outros braços para auxiliar. Delegar, né? Exatamente. Eu ouvi uma frase que eu acho que é clichê, mas eu não conhecia, tá, gente? Porque eu, enfim, não era desse ramo. Ninguém cresce sozinho. E, realmente... Eu só consegui manter a Unidade Belém porque eu encontrei parceiras profissionais competentes que compraram a ideia junto comigo, que aceitam ser mentoradas por mim, orientadas por mim, e para poder estar aqui. E futuramente vai ter alguém aqui para eu estar em outro lugar. E é assim, confiar nas pessoas, treinar pessoas. Eu acho muito difícil. Teve uma época que eu disse, eu quero uma psicopedagoga começar a atender. Eu peguei 20 e poucos currículos. Eu lembro que eu fiz um vídeo assim, me abanando com os currículos. Eu vou encontrar alguém, finalmente. Eu não encontrei ninguém. Na verdade, não é que eu não encontrei ninguém. Eu queria alguém pronto. Naquele momento, eu queria alguém pronto, com a cara do afeto, com o DNA do afeto, do jeitinho do afeto. Eu queria daquele jeito. Que não vai existir. Não vai! É o teu jeito. Não vai. Então, o que eu fiz? Eu, quando conheci a Dani, comecei a treinar. E foram quase 6 meses treinando para ela ter o DNA do afeto que hoje em dia ela tem. E carregar isso. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas não vão vir prontas. A gente também tem que saber, né? Moldar, né? Exatamente. Liderar. Que também é uma outra roupa que a gente tem que aprender a vestir, que não é fácil. Inclusive, a gente teve um podcast falando sobre liderança. Olha, que legal. Com a Marielle. Vou Maravilhoso. Assista, sério, você não vai se arrepender. Tá? Legal. Ela consegue falar sobre algo que todo mundo já ouviu falar, mas de uma maneira diferente. Sabe? Isso. É fantástico. Bem didática, ela bem didática. Tem uma pergunta aqui, ó. Opa. De D'Angela, querida! É obrigatório o psicopedagogo emitir nota fiscal? Nota fiscal não, a não ser que você tenha um CNPJ. Então, você é obrigado a emitir um recibo de pagamento se o pai te pedir. Sim. Só que, vamos lá, como a psicopedagogia não é regulamentada, tem pais que colocam no imposto de renda como outras terapias. Sim. E pode. Tá? Tem lá uma vaguinha para colocar outras terapias, aí eles colocam. Tem pais que não fazem questão, né? Até porque já querem muito mais para a área de saúde. E como a gente ainda não está nesse lado, mas se você quer ter um CNPJ, quer ter o teu nome fantasia, né? Quer estar regulamentadinho, você é obrigado a emitir nota fiscal de Sim. todos. E, gente, 6% que você ganha, vai para lá. Vai, já tem o cálculo, tá? Não vai fazendo cálculo redondo, né? Não, outra coisa. Tudo é embutido no preço, isso. né? Tem que lembrar disso. E ainda tem a precificação. Gente, olha, tu precificação. Falou agora em algo que é uma das maiores dores da psicopedagogia. A precificação. Porque o professor não é acostumado a dar um preço para o seu serviço, né? Tem lá o sindicato que inventou o preço da gente. Não é justo, tá? Eu acredito que não seja justo, tenho certeza e convicção. Não. Mas é um preço que a gente não briga por ele, porque não tem o que fazer. Não. E agora tem um movimento muito grande de professores saindo de sala de aula e abrindo atendimentos pedagógicos domiciliares, apoio pedagógico domiciliar para crianças que os pais trabalham o dia todo para fazer um dever de casa, para dar um reforço escolar, para dar um apoio escolar ou um estímulo a mais. E eles têm dificuldade de precificar, né? Tem gente que diz, mas quanto eu vou cobrar? Mas quanto será que é esse serviço? Gente, a dica que eu dou, sabe o que eu fazia? Eu ligava, eu mandava a minha mãe, a minha irmã, o meu marido mandar mensagem para as clínicas. Eu dizia, gente, como é que eu vou saber? Da minha cabeça eu vou inventar? Não, eu tenho que saber quanto é que estão cobrando. Sim. Então, eu não vou ter a cara de pau. Então, gente, sejam cara de pau. Eu mandava a minha mãe. Eu mandava uma lista, dizia assim, mãe, manda mensagem, pergunta quanto é que tá o atendimento. Aí eu mandava pro meu esposo,
manda mensagem que eu quero saber quanto é que estão cobrando lá. Para você ter uma noção de quanto é que tá, para você não ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. E também entender como precificar o seu trabalho. Porque, por exemplo, eu estou agora numa área nobre de Belém, eu estou numa casa super bacana, eu tenho recursos maravilhosos. Eu não posso precificar igual uma pessoa que está numa sala de 10 metros quadrados, até porque que está começando. O espaço também é valor agregado. Claro, gente. Localização, acesso, acessibilidade, tudo isso, a tua quantidade de recursos, quantos cursos tu tem, não é verdade? O cafezinho que tu entrega, o cappuccino lá da tua máquina, tudo isso agrega no teu valor. Então, muitas vezes, as psicopedagogas colocam, né? Em alguns grupos que eu tô. Gente, qual é o valor? Aí tem gente lá do Nordeste que joga um valor para quem está lá no Norte. Não dá. Existe diferença de região para região. Sim. Você tem que pesquisar na sua região. Vocês acham que eu já não mandei um monte de mensagem para as clínicas daqui de Joinville? Claro, gente, como é que eu vou precificar? Eu não posso trazer o meu preço de Belém para cá. Eu tenho que saber qual é a cultura daqui da cidade. Sim. Eu tenho que saber como é o espaço que elas atendem. Eu tenho que investigar, um trabalho investigativo, sim. Da tua concorrente. Né? Exatamente. Não para, eu quero lá olhar. Não, é para você ou ficar igual, ou tentar almejar, ou ficar até melhor. Para ser justo no mercado, na atuação do mercado. E saber o teu diferencial. Eu acho que você tem que ter muito claro, hoje em dia, para você ter sucesso em qualquer área, você tem que saber o que vai atrair esse pai para mim. Por que esse pai vai querer vir para o afeto e não para XYZ? O que eu estou ofertando que para ele é esse diferencial que vai fazer ele dizer assim, nesse leque de opções, não, eu vou com esse aqui. Né? Então, a gente tem que saber qual é o nosso diferencial. Se você se pergunta a psicopedagogo aí que está querendo empreender, você olha e pensa assim, qual é o meu diferencial? E você não sabe, vai para o papel e começa a pensar ou começa a buscar esse diferencial se você não tem. Se você está igual a todo mundo, começa a buscar um diferencial. Vai ser no acolhimento desse pai, dessa mãe, vai ser nos recursos que você vai ter, vai ser no lugar que você vai estar, né? Vai ser da forma que você... Não sei, a gente tem N formas de você... vai ser um estacionamento gratuito que você vai ofertar, né? Vai ser segurança que você vai dar para essa família. O que vai ser? E ainda tem... As psicopedagogas fazem atendimento home care, né? Que é mais difícil ainda precificar. Né? Elas acabam achando que, não, eu vou ter que fazer um preço mais barato, bem mais barato, porque eu não tenho estrutura. Realmente, você não tem estrutura. Mas aí você tem que novamente pensar em qual vai ser o seu diferencial. Para poder se manter. Você vai até a pessoa não se desloca. A pessoa está sentada no conforto te esperando. Sim. Isso vale muito. Isso vale muito, gente. Não pegar trânsito, principalmente falando de Belém, não pegar trânsito, pegar engarrafamento, não procurar estacionamento, não ter que meia hora antes de estar tomando banho, se arrumar, desmarcar compromisso para ir levar seu filho. Então, na verdade, quem faz o home care tem que pensar em tudo isso. Do que está entregando, né? E pergunta, né? Gente, parem com isso. Pergunta. Agora não vai fazer, né? Como algumas pessoas fazem. Quanto tu cobra? Não, né? Ai, gente, tem que saber chegar, né? Saber chegar. Com colega, Eras, eu vejo que tu já tem uma experiência no mercado, me ajuda, como é que eu faço? Aonde eu busco? Que curso eu procuro? Né? Em que lugar tu aprendeu? Tu pode? Eu tenho gente que bota assim, onde compra esse jogo? Gente, eu faço uma curadoria dos meus jogos, assim, ela é incansável. Meu esposo, que ele design, não aguento mais. São noites, eu fico ali noites, em sites nacionais, internacionais. Quando eu viajo, eu sempre trago, né? E sempre buscando lojas diversificadas de recursos terapêuticos e sempre trazendo novidades para as famílias. E isso tem um preço. Você ficar horas pesquisando essa curadoria, pensando nesses recursos, tem um preço. Aí a pessoa chega assim, onde que compra? É falta de respeito com o teu trabalho, com quanto que você, né, desperdiçou o teu tempo ali pesquisando aquilo. Sim. Então, eu acho que até para perguntar, até para chegar e pedir uma dica, a gente tem que saber se aproximar. Ai, sim. Né? Nossa, quer ver quando... Isso é uma dor do empreendedorismo também. Porque quando a gente começa a empreender, ninguém dá nada pra gente. É verdade. A pessoa olha pra ti e fala assim...
A minha mãe ficou louca 2 meses para procurar um emprego. É minha assim. mãe ficou louca quando eu disse, tô saindo da escola. Tu vai sair da escola? A gente é Como? muito julgado. É tua segurança. Eu disse, mãe, vou. Aí ela, depois... E hoje em dia tá aí, deve estar me assistindo. Mãe, te amo, ela é minha fã. Mãe até vai, porque a mãe se preocupa, né? Com Agora certeza. os outros é por pura crítica, só querer criticar, ou porque não consegue fazer. Não sabe? dá aquela curtida, dá Aí uma curtida. Depois, exatamente, fica Segue implora, fácil, né? Dá uma curtida. Engaja. Aí depois essa mesma pessoa vai te procurar meses depois e vai pedir assim, fulano, eu sei que você trabalha, por exemplo, com finanças. Dá uma Tu dica. me dá uma dica aqui, tu acha que isso aqui é bom de fazer? O que eu posso fazer nessa negociação? Cara, me sobe um negócio assim, porque, eu estudei para poder ensinar, tem toda uma metodologia atrás. Então, você quer mesmo? Então me contrata. Eu gosto de assistir muitos podcasts de diversos assuntos para agregarem, porque como eu falei para vocês, é muito difícil encontrar, por isso que eu queria vir para falar sobre empreendedorismo na psicopedagogia, porque é muito difícil a gente encontrar conteúdo sobre, tá? E então eu fico assistindo de outras áreas para tentar agregar, de psicologia, de vendas, de tudo, para tentar ver de que forma eu consigo atrelar isso ao meu serviço. E aí ele dizia assim, você quer me pedir algo? Quer me pedir um favor, uma dica, qualquer coisa, me pede de qualquer coisa. Não pede do meu trabalho. O meu trabalho, eu não dou dica. O meu trabalho tem um valor. É um trabalho. Então, é meu o que trabalho, garante o nosso pão, e eu entendeu? sou muito chata com isso. Quando eu vou pedir, por exemplo, eu tenho uma psicopedagoga muito querida de Brasília, gente, obrigada, amiga, de Brasília, muito querida, que sempre que eu vou conversar com ela, eu digo assim, amiga, esse recurso que tu está usando muito legal, bora fazer uma videochamada, quanto é que tu me cobra? Eu digo para ela, tu me cobra quanto para me mostrar e me dizer se ele é bom? Gente, é o trabalho dela, ela não tem obrigação de me responder nada. Entendeu? Eu não sei aonde ela foi procurar, quanto tempo ela demorou para encontrar aquele recurso, para aprender a usar, entendeu? Aí ela, para com isso, eu não vou te cobrar nada. Digo, não. Aí teve uma outra psicopedagoga muito querida da Bahia também, que nós nos conectamos pela internet, nós não nos conhecemos pessoalmente, a Nayara. E aí eu cheguei com ela e disse assim, Nayara, no Instagram dela, Nayara, quanto você cobra para conversar comigo logo lá atrás, uns 2 anos atrás, quando eu comecei a palestrar, para me orientar como é que você cobra valor de palestra? Ela, para com isso. Mas eu me coloquei numa posição de respeito ao trabalho dela e dizer assim, não, você coloca um valor, eu pago. Ela, não vou, eu não vou aceitar. Mas foi uma posição dela. Mas eu respeitei o conteúdo dela, eu respeitei o conhecimento dela adquirido e fui lá e disse, né, é igual médico, que todo mundo senta e diz, eu tô com uma dor aqui, qual é o remédio, né? É igual. Advogado também é assim. Não, a gente se sente totalmente assim... usado. É verdade. É usado. Porque a gente sabe que a pessoa não nos contrataria, tá pedindo dica, entendeu? Mas se aparecer um outro educador financeiro para ele, ele vai pagar. É verdade. Entendeu? Esses são os que mais pagam para outras pessoas. Exatamente. Aí isso me deixa louca. Porque eu fico pensando, cara, isso é uma falta de consideração, sabe? Quer dizer que para dar dica... Posso contar uma sim. coisa para vocês? Quando eu vim para cá, para Joinville, e anunciei que estava abrindo a nova clínica, eu tive um boom de procura por palestra em Belém. Eu estava lá. Eu não estava lá? Eu estava lá. Eles só começaram a me procurar para eu palestrar porque eu saí de lá. Porque eu cresci e vim para cá. Então, agora, o que ela fala realmente... Agora realmente. Gente, eu estava lá. Agora eu cobro mais caro, porque eu tô longe. Vai ter que pagar a passagem. Agora, né? Tá, porque eu tô longe. Então, assim, infelizmente, as pessoas, quando a gente começa a crescer, em vez delas estarem ali jogando confete, dizendo, vai, te dando incentivando. Força, elas, cada vez mais que tu sobe, dizem assim, no próximo degrau ela vai cair. Exato. No próximo degrau ela vai cair. É o que a gente estava conversando hoje ainda, né, Lu? No próximo não vai dar sobre isso. Chegou aí, abriu mais uma unidade. Calma. Não dou 2 meses. Na próxima, o tomo vai é cair. maior. Tá crescendo demais, o tomo é maior. Então, assim, infelizmente, existe muito isso no meio das mulheres, né? E no meio do empreendedorismo da educação, gente. É muito triste, mas, assim, a gente combate. É por isso que eu tô aqui, para abrir, né? Mostrar que a gente erra. Eu cheguei aqui errando muito.
errando muito, chorando muito, ouvindo muita coisa, né? Você é boa, não sabe fazer um recibo. Meu Deus, eu não sabia mesmo fazer um recibo. Então, assim, mas se você tem um propósito, você sente realmente, você tem um objetivo, procura se estruturar, né, emocionalmente, porque não vai ser fácil. Não. Né? Vai vir tiro de tudo quanto é lugar. Né? Tem que ser muito resiliente. Muito. Eu digo que para você ser tem que empreendedor, acreditar muito no seu negócio. Tem que acreditar em você também. E saber que A aquilo gente vai dar não certo. sabe o nosso valor, qualquer um nos derruba, sabe? É verdade. Eu tenho um primo que ele disse uma vez assim para mim, o Nandinho, Nando. Logo que eu comecei na psicopedagogia, ele virou e disse assim: quanto tu tá cobrando? Ele é educador físico. Aí ele disse: quanto você está cobrando por atendimento? Aí eu falou X. Aí ele olhou para mim: nossa, acho que está muito barato. Aí ele: que cursos tu tem? Eu falei: eu tenho esse, eu estudo aqui. Tá. Aí ele virou e disse: nossa, mas por que você está cobrando barato? Aí eu disse: porque eu estou começando agora, né? Então, já que eu estou começando, eu não posso cobrar igual todo mundo que já está. Ele virou e disse: você tem que cobrar o seu valor, não o que os outros vão achar. Uma pessoa vai acreditar no teu valor e vai pagar o teu valor. Uhum. E depois dessa pessoa, você vai entender que os outros que realmente merecem ter o teu serviço vão pagar pelo seu exatamente valor. Isso. Quando a gente recebe não, na verdade, quem está perdendo não somos nós. Exatamente. Né? Então, foi muito difícil passar pelo desconto. O pai chega e diz assim: mas ele já faz tanta terapia, nossa, eu quero ver uma terapeuta, pode ser fono, pode ser psicóloga, que nunca ouviu isso. Mas ele já faz muita terapia, nossa, ele já faz muita... Você não faz um desconto nesse valor? Mas é tudo, todas as áreas. Aí eu viro e eu digo para eles, eu disse: Senhor, uma vez eu falei, eu até peço desculpa, porque eu acho que eu fui grossa na hora, mas sabe, eu já tinha escutado tanto aquilo e a gente se esforça tanto para fazer o correto, para fazer dar certo, para tudo. Eu virei e disse: Senhor, você sabe quanto é a conta de luz daqui que eu pago? Desse ar-condicionado aqui, tudo? Eu não posso chegar lá na concessionária de energia com o meu papel e dizer assim: ai, tadinha de mim, eu pago tantos boletos, o senhor me dá um desconto? Ele não vai, Senhor, me dar desconto. Então, esse valor que o senhor está pagando da sessão é para eu pagar a energia, é para eu pagar aluguel, é para eu pagar o contador, é para eu pagar o café que o senhor toma. Então, assim, eu não tenho como. Então, quando você consegue se libertar da pena, não é da pena do outro, é da pena de você, né? Então, isso é libertador. Questão de posicionamento. Exatamente. Isso é libertador. Então, a gente queria agradecer a sua participação. Deu uma horinha. Gostoso! Ai, amei! Queríamos agradecer aos patrocinadores, que a Afeto agora está patrocinando. Claro. Isso aí, não vai ficar com a gente. Não tinha como uma proposta tão maravilhosa, tão acolhedora. Eu tenho já fiz uma colega, tá? Uma colega aqui em Joinville que ela disse assim: gente, agora que eu descobri o podcast e nunca fui lá. Tu já mal chegou, tem 2 meses, tu já tá indo lá. Eu digo: posicionamento, ir atrás, né? A gente não pode esperar. Para quem é empreendedor e está assistindo a gente, se você quer estar aqui, manda uma mensagem para nós. A gente não tem nenhum tipo de seleção, né, Lu? Não. A gente está aqui para contar a história de empreendedores dessa cidade. Está começando, é para você. Você já está há muito tempo aí no mercado, é para você também, tá? Então, se você quer ter esse momento, quer colocar aqui a sua logo aparecendo aqui, por favor, fale com a gente. Vai ser um imenso prazer para nós. É sempre um imenso prazer estar entrevistando empreendedores maravilhosos que estão fazendo história no nosso Joinville. E dá força, né? Ouvir outras histórias, dizer assim: ai, não é só eu que sofro, ai, não foi só eu que errei. Nossa, exatamente. Não foi só. É uma delícia, né? Isso. Muito obrigada, Obrigada, gente. A gente quer agradecer a Barney. A gente quer agradecer também ao Ronaldo, que ele indica, ele proporciona vistos e como morar na Europa, né? Isso, ai, que legal. Itália, Alemanha. Olha, gente, para quem quer. A Marielle, que é coach, treinadora empresarial, e a Meyer, advogados. Olha, que isso aí. E agradecer a vocês, né, que estão aí nos assistindo. Todo mundo que assiste depois também, que vai assistir essa gravação aí depois. Nosso muito obrigada pela audiência de sempre, de toda quinta, de estar com a gente, de acreditar no nosso projeto, que a gente faz com tanto carinho. Agradecemos. Obrigada, gente. Obrigada. E estarei aqui novamente sempre que me convidarem. Temos sempre histórias. Isso aí.